Olá, está começando mais um Recorte Jurídico. Eu estou muito feliz, Davi. Confesso para você, uma edição mais do que especial e estamos de parceiro novo, que é o Centro Universitário Uniced, né, mais conhecido aí por todo o público educacional. Um estúdio amplamente equipado, muito bonito, por sinal. E aqui a gente vai trazer muitas histórias bacanas, histórias técnicas, motivacionais, que com certeza vai fazer você que está do outro lado da telinha curtir bastante o nosso conteúdo. E aí, Davi, tá gostando da nova temporada? Rapaz, estou gostando. E hoje vai ter a estreia de um quadro, que é o quadro Além do Direito. Quem é que a gente vai trazer para ser a primeira pessoa a compor esse quadro, hein? Quem é? Olha, Davi, fica até um pouco difícil te responder essa resposta sem te responder essa pergunta sem olhar aqui, né, para a minha colinha, por quê? É uma pessoa altamente gabaritada, muito conhecida no nosso estado, principalmente por trazer grandes transformações e revolucionar um mercado considerado tradicional, que é o doutor Roger Ramon, que é CEO do Grupo Imobiliário R3R. Seja muito bem-vindo ao Recorte Jurídico. Obrigado pela oportunidade, obrigado Kennedy, Davi. Olá, você que nos escuta. É uma honra poder ser a primeira pessoa fora desse quadro, né, dessa matéria, dessa atividade tão importante do direito e que vocês estão ampliando aí, que não deixa do direito estar inserido, né, nessas outras atividades. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, poder participar com vocês dessa entrevista. Olha, eu aproveito em nome de toda a equipe do Record Jurídico em agradecer e parabenizar por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, trazer algumas dicas que são interessantes. É um quadro que eu confesso que estou muito ansioso, né? A gente estava ansioso para iniciar ele e todas as pessoas que vão passar por ele foram escolhidas a dedo, né? Hoje o doutor Roger Ramon está como CEO de um dos maiores grupos imobiliários aqui do nosso estado. E tudo na vida tem um começo, né? E eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que surgiu o seu Roger Ramon, dentre tantas oportunidades de mercado que tem, por que escolher esse nicho e por que empreender? É uma boa pergunta e dá para a gente discorrer, né, essa trajetória que não é fácil, que é preciso ter muita fé, é preciso ter propósito para que a gente consiga vencer, que a gente consiga superar todos os desafios que a gente sabe que todo empreendedor tem. Aqui no nosso estado do Piauí, que é um estado que até então não tinha essa característica, hoje já passa a ter uma característica, um perfil de empreendedores mais arrojado, que nasce dentro de faculdades. Sim. Né? Antigamente, eu estava até falando para você, que o perfil do estudante no passado era um estudante apenas para concurso. O Teresina sofria muito, o Piauí como todo, eram poucas faculdades. Sim. Há 20, 25 anos atrás, só tínhamos uma ou duas faculdades. E por conta da qualidade da educação dos nossos estudantes, muitas universidades vieram para o estado do Piauí hoje. Não sei mais a proporção, mas o Piauí se tornou até então, um dia desse, um dos estados de maior quantidade proporcional de faculdades. E aí nós tivemos uma inversão. Antigamente, nossos estudantes saíam para se formar fora e lá ficavam, né? Hoje a gente está importando pessoas que se formam e já se formam com uma mentalidade de empreender. Aí nós temos hoje aí recordes na junta comercial de abertura de empresa, né? Em Teresina, no Piauí como um todo. Mas falando de mim, eu nasci num lar onde meu pai era empreendedor, embora funcionário público, sempre gostou de empreender, de fazer alguma coisinha, de abrir alguma coisa, movimentar, né? Sempre muito criativo. A minha mãe também muito arrojada. E dentro da minha casa, a meta era eu ser um médico. Eu era uma promessa para ser um médico, porque meu tio mais novo foi o único que estudou em escola privada, se formou, né, em medicina. Então, eu como o primeiro neto, primeiro de uma geração, então a minha meta era ser um médico. Só que eu não me via como médico, né? Eu também gostava na escola de trocar os brinquedos, de fazer negócio, de vender algumas coisinhas, né? E eu tinha uma visão sobre mim. A visão que eu tinha era eu andando de paletó já, um homem formado, com uma pasta e pegando na mão de pessoas. Era uma visão bem clara de que eu seria alguém do ramo de negócios. E
Mas eu estudava para, né, seguir aquela carreira que foi planejado para mim. Até que, com mais ou menos 13, 14 anos, nós tivemos um abalo muito grande na família. Né? Meu pai, como eu disse, já era um empreendedor, já ajudava meu pai. Eu, com 9, 10 anos de idade, já ajudava. Ele tinha um barzinho e ali eu cuidava do barzinho e do caderninho de cobrança dos clientes. E, sabe, as coisas iam muito bem, até que a minha mãe, com 39 anos de idade, descobriu um câncer. 32 anos de idade, desculpa. E era um câncer muito agressivo. O médico chegou a dar 2 anos de vida para minha mãe. Meu pai já tinha uns 3, 4 negócios. Inclusive, já tinha ônibus de turismo em São Luís. Caramba. Já tinha 2 ônibus de turismo lá. As coisas, como eu disse, iam muito bem. Quando, de repente, veio esse vendaval em nossa casa. Minha mãe representava a força, a alegria. E, de repente, a doença foi tirando aquilo dela. Eu, muito novo, tive que amadurecer muito rapidamente para cuidar da minha mãe, já que meu pai viajava muito para São Luís. E comecei a me revoltar com Deus, porque a minha mãe era a mulher mais bondosa que eu havia conhecido na minha vida. E eu não entendia porque aquilo estava acontecendo com ela. Também conheci algumas referências religiosas e a gente sempre atribui, né, a Deus com expectativas humanas, que é um erro. E isso tudo foi juntando. Eu estudava bastante, gostava de estudar, fui criando razões para alimentar aquela raiva. Sim. E me tornei um ateu, né? A minha mãe ainda viveu 7 anos. Eu lidei com situações terríveis nesse processo de cuidar dela todos os dias, né? Ela chegou a ter mais de 30 tumores, nunca reclamou e sempre passando força, até que ela veio a falecer. Meu pai não conseguiu lidar emocionalmente com aquela situação, também veio a falir, quebrar as empresas. E nessa época eu conheci uma mulher, que é minha esposa hoje, que eu digo que foi a estratégia de Deus na minha vida. No ano que eu fui fazer o vestibular, foi o ano que a minha mãe faleceu. Pesado. E aí eu me tornei alguém que bebia de segunda a segunda. Também me tornei um alcoólatra. Porque um buraco vai chamando o outro. Sim. Alguém que não tem fé, não tem combustível para ir muito longe, né? Então, Deus me presenteou com uma mulher de fé, que inclusive é minha esposa hoje. Somos casados há mais de 26 anos. E ela falava de Deus, eu não queria saber. Muito ferido, saí de casa e comecei a viver com ela. Por muito tempo ela me falando de Deus. E eu sempre me fazia uma pergunta que me lembrava da imagem que eu me via como empreendedor. A pergunta era: qual era o melhor negócio do mundo? Qual era o melhor negócio do mundo? E comecei a pesquisar diariamente sobre qualquer tipo de negócios. Cheguei a trabalhar na Secretaria de Fazenda e lá eu via negócios todo dia. Sim. Né? Todo dia eu via mercadorias entrando, mercadorias saindo, eu pesquisava tudo. Até que um dia eu descobri que o melhor negócio seria imóveis. Por que imóveis? Se você pegar as duas maiores necessidades do ser humano, é comer e dormir. E os dois precisam de terra. E todo ser humano precisa ser vendedor. Perfeito. Independente da atividade. Alguém que estuda para direito, se forma, abre o escritório e tem que vender o serviço para fazer. Sim. Então, eu decidi trabalhar com imóveis. Pesquisei qual era a maior imobiliária na época e disse: eu vou me tornar gerente dessa imobiliária. Determinei, fiz as entrevistas, passei e em pouco tempo eu me tornei gerente daquela imobiliária. Me tornei diretor-geral e com aquela pegada de empreendedor, né? Também determinei construir uma academia para minha esposa, que era um sonho dela, que era uma academia só para mulheres, né? Uma academia... E ali eu comecei praticamente com 0 recursos, mas era uma época que tinha muitos empréstimos, estava muito fácil a liberação de recursos. A gente conseguiu esses empréstimos, fomos enganados pela pessoa que fez o projeto, desviou o recurso e de repente nós entramos num buraco muito fundo.
Então, meu primeiro negócio, nós começamos no pré-sal. Abaixo da Começamos abaixo da terra. Porque fomos enganados pelo a pessoa que faz o projeto, fomos enganados pela construtora que entrou no imóvel alugado, derrubou a casa. Caramba. E a minha imagem, há 15 anos atrás, era um jovem casado com uma mulher de fé, ainda não acreditava em Deus, mas já tinha 2 filhas recém-nascidas, brigado com a família, morando numa favela, que era no satélite, e com uma dívida de R$1 milhão. Fui tirando um empréstimo atrás do outro, cheguei a ficar com 8 empréstimos, até que cheguei numa situação que não tinha mais como administrar. Então, assim, uma criança que sonhou em ser empreendedor, que teve pais maravilhosos, todas as condições e ambientes para dar certo, e que não deu certo. De repente, acontece algo na nossa vida que muda todo, né, aquele planejamento. Mas algo foi determinante para que a gente pudesse dar essa virada de chave. Certo dia, eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto. Isso você ainda na época ateu ainda, né? De tanta minha esposa insistir, ela falou assim, amor, bora fazer um jejum? Eu disse, bora, preciso emagrecer. Mas não é para isso, eu disse, embora, tô dentro. 40 dias, assim, papapá, vamos fazer. E quando acabou, ela acordou numa tarde de domingo, começou a orar, eu vendo aquilo, e dentro do meu quarto eu senti primeiro um medo, porque começou a acontecer algo sobrenatural dentro do quarto, e eu me ajoelhei com medo e me levantei com uma autoridade, com uma força, meu corpo tremia muito, eu via vozes estranhas, e a partir dali eu pedi para ela pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e comecei a falar com Deus. E Deus começou a responder assim as palavras que eu perguntava, de forma direta para não deixar dúvida. E ali eu estabeleci a minha maior decisão na minha vida. Eu disse, eu só vou fazer algo agora, se Deus falar. Eu só vou tomar uma decisão agora, se Deus responder. Pronto. Então, estabeleci uma comunicação com Deus, uma aliança. E a partir dali, nós começamos uma jornada de vitórias. De um lar destruído, dívidas altíssimas, desligado da família praticamente, os laços. Comecei a trabalhar, comecei a empreender, comecei a sonhar projetos ousados, né? Comecei a visualizar cidades sendo construídas, bairros sendo construídos. E uma coisa interessante também aconteceu e foi sine qua non para que tudo isso pudesse acontecer, foi que 3 meses depois dessa aliança eu conheci uma associação chamada Adonep. É a maior associação do mundo em relacionamentos. Adonep, né? Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ela está presente em 152 países e é uma associação que visa homens que se reúnem e compartilham experiências e convidam outros homens para viver essa atmosfera. Eu fui para uma reunião e saí de lá apaixonado. Eu falei, eu nunca mais vou deixar de participar disso. Parece que era tudo aquilo que eu procurava a vida toda. Eu pensava que o melhor negócio era imóvel e descobri que não era. Era aquela associação. Era como se fosse um projeto de Deus, um negócio de Deus. A empresa de Deus. Entendi. E essa empresa de Deus visava exatamente compartilhar a experiência, trazer pessoas que não queriam saber de igreja, de Deus, mas que no meio dos negócios ouvissem, né, a palavra de Deus e que pudesse ver Deus funcionar através daquilo que a gente fazia. E isso foi a grande chave para funcionar dentro da fé, porque a fé ela é inteligente. Você tem que funcionar dentro dela. A fé sem obra é morta. Então você tem que funcionar dentro da fé. E quando eu comecei a funcionar dentro dessa associação, eu fui recebendo informações que eu nunca recebi na minha vida. Eu estudei os colégios bons, eu me destaquei neles. Eu comecei a receber princípios, né, chaves poderosas, através daquelas conexões. Sim. Conhecendo homens que tiveram histórias terríveis, que superaram. Fui me envolvendo e fui praticando aquilo que aprendi.
abrimos a imobiliária numa salinha da academia da minha esposa. Pequena, de tanto ele insistir, ela disse, você, não, mas eu não quero empresa. Eu já tinha aberto aquela empresa para ela, a gente tinha conseguido ali conseguido já sanar as dívidas, conseguimos abrir a empresa, a academia abriu, sabe? Era um projeto lindo, onde as mulheres, a visão que eu tinha sobre ela era, as mulheres entravam tristes e saíam sorrindo. E as mulheres eram transformadas naquele lugar, mulheres depressivas entravam e eram curadas, sabe? Que benção. E ela falou assim, essa sala aqui eu vou deixar para você abrir sua empresa. O fato foi que eu abri essa imobiliária com uma visão de percorrer os interiores e fazer projetos que ninguém fazia. Que eram loteamentos, que eram shopping centers, eram casas. Era viabilizar projetos nos interiores. Porque cada um de nós temos um dom. E Deus me deu o dom da visão. Então, a visão que Deus tinha me dado era eu andando nas cidades e nascendo um comércio, nascendo um prédio, nascendo casa, sabe? Desenvolvendo. Essa era a visão que Deus tinha me dado. Maravilhoso. Nós começamos, então, ali pela cidade de Picos. Uma cidade onde nós passamos um ano sem conseguir desenvolver nada. Uma cidade muito barrista. As pessoas, elas têm um comércio ali muito delas, né? É muito provinciano ali, aquele comércio. Eu tive muita dificuldade de entrar e desenvolver algo novo que nem eles acreditavam. Muitas pessoas com recursos, mas que acabavam gastando em outros lugares, né? Menos na sua cidade. Uma geografia muito complicada, né? Sim. Muito buraco, muito morro. E a gente começou a desenhar projetos naquele lugar. E quando a gente abriu a filial, as pessoas começaram a perguntar, aqui vai ter shopping? E eu, antes de eu responder, perguntei a Deus o que responder. E Deus diga que vai. Eu disse, vai ter shopping. E as pessoas, como é que eu faço então para me saber? Me dá o teu nome, que eu vou preparar agora aqui uma ficha para quem quer shopping na cidade. E ali nós começamos um projeto onde eu recolhi 300 assinaturas de pessoas que queriam um shopping na cidade, apresentei para um empreendedor, ele lançou, o outro empreendedor também gostou. De repente, nós tivemos o lançamento de 2 shoppings na cidade. Caramba! E a cidade rompeu. Nós começamos a fazer loteamentos, construção de casas, prédios, sabe? Explodiu a cidade. E assim foi em 21 cidades. Hoje nós temos um grupo imobiliário que trabalha com viabilidade de projetos. Eu tenho uma empresa, que é a empresa de mentoria. Eu faço mentoria para as construtoras. Eu recebo muitas construtoras que querem, por exemplo, estar na área pública, quer entrar na área privada. Então, eu dou todos os caminhos, né, como gericar, como adquirir um terreno para empreendimento, como aprovar, como vender, como fazer o financeiro. Sim, então, a gente monta construtoras, né? A gente contrata funcionários, treina, bota na posição. Nós temos construtora, mas é uma construtora onde muitos projetos nós iniciamos. Por que nós temos um grupo imobiliário? Porque a nossa empresa de venda começou a vender tanto que eu precisava de uma linha de produção maior. Sim. E como nós moramos no estado do Piauí, nós temos essa dificuldade de achar empreendedores. Então, nós começamos a fazer os projetos. Então, eu tenho uma empresa de loteamento, eu tenho uma empresa de construção, eu tenho uma empresa de arquitetura, né? Então, eu viabilizava os empreendimentos e passava para as construtoras. Viabilizava os empreendimentos e passava para as construtoras, né? Ou seja, hoje eu sou o cara da fé, né? Eu não arrisco com o meu parceiro, eu arrisco primeiro. O negócio dá certo e eu passo para a construtora terminar o empreendimento. Então, isso foi uma trajetória em 21 cidades. Nós iniciamos mais de 46 loteamentos, nasceu bairros planejados, shopping center, casas, milhares de empregos foram gerados, um desenvolvimento no estado do Piauí, assim, fantástico. Na época do governo da Dilma, eu me lembro que a Globo News fez um estudo sobre o nosso trabalho, Massa. De tanto foi o desenvolvimento que foi gerado no estado do Piauí. Impacto, né, do impacto social, do impacto econômico, do desenvolvimento. Cidades antes esquecidas viraram, né, bairros planejados com shopping, com casa, com gente sendo empregada,
Então, sabe, o meu sonho é esse. Ele só aconteceu porque, primeiro, eu liguei a fé. Segundo, eu achei o propósito. E hoje a gente pode contemplar todo esse rastro de desenvolvimento, né, que é o nosso trabalho, é ajudar a outras pessoas a empreenderem também. Fora o grupo imobiliário, nós temos outras empresas. Nós temos hoje mais de 10 atividades diferentes. Abrimos agora a última, que foi uma escola de pet para minha filha, a primeira escola de pet do Piauí. Ela lá tem parque aquático, fica ali na Presidente Kennedy. Isso é interessante. Lá é um negócio Isso é interessante. fantástico. É diferente. Os cachorros lá têm nota, né? Sério? São adestrados, saem comportados, disciplinados, né? Tem mais de 10 baias, 10 quartos lá, pet. Aliás, são 120 baias que nós temos lá, com um material único no Brasil, que é um material especial de termoacústica, higiênico, né? De light wall. Eu trouxe essas peças de fora. E é um local que tem clínica, que tem banho-tosa, tem um café pet lá, né? Caramba! Rapaz, esses cachorros ficam loucos pra ir pra quem. Os cachorros que vai, parece que pede, falta é falar pra voltar, né? Caramba, que... Então é lindo a gente empreender, ver o desenvolvimento, né? Hoje eu consigo, graças a Deus, estimular pessoas, né, que estão ao meu redor a empreender, dizer eu tô junto, vai dar certo. Viu? Conta comigo. E olha só a importância, né, do seu dom da visão. Você acabou de falar um empreendimento que, a meu ver, é uma antecipação. Né? Uma antecipação de uma tendência que só vem aí crescendo, que é o cuidado com o animal. O cachorro antigamente, né, o pet, ele não tinha, pelo menos a meu ver, né, o cuidado que hoje se tem. A gente percebe que evoluiu bastante. Hoje a gente já encontra, por exemplo, hospitais, né, específicos para essa área, até confecção de roupas, né, materiais adequados e testados para que eles possam realmente utilizar em um ambiente igual, por exemplo, Piauí, que é um calor muito grande. Dr. Roger, você falou sobre a expansão, né, um negócio que cresceu muito e cresceu rápido. Dentro dessa expansão, teve algum erro ou alguma atitude que você tomou que você não faria novamente? Olha, para você crescer, você tem que arriscar, né? Faz parte. Quem não arrisca não consegue romper, porque por mais que você estude, planeje, você vai saber muita coisa no teste, no dia a dia. E algo interessante, você lê fórmula de lançamentos, você vê projetos de empreendimentos. Aqui no Piauí não existe fórmula, nenhum projeto como se né? Não se inicia e como se termina. Né? Verdade, concordo. E isso é bom e é ruim. Por que é bom e é ruim? Bom porque traz um privilégio para quem arrisca, né? E ruim para quem planeja muito. Você vê quem são os grandes empresários do Piauí. Pessoas que não planejaram muito. E se arriscaram, né? Você está entendendo? Por quê? Porque a nossa geografia é uma geografia que tem muita demanda, é uma terra muito rica e que, por isso, prevalece quem arrisca. Existe um estudo de Harvard que diz que a cada 100 pessoas que só estudam, 20% tem êxito. E a cada 100 pessoas que só tentam, 80% tem êxito. Eu acredito que aqui no Piauí, 95% tem êxito, quem tenta. Né? Mas o estudo, ele elimina muitos erros. Então, se você estuda e tenta, aí o sucesso é 100%. Né? E por que eu estou falando disso? Muitos loteamentos nós iniciamos de uma forma, não cumprimos algumas etapas, fomos economizar em algumas áreas. Serviço é muito complicado você tentar barganhar preço. Isso é um aprendizado que eu tive na minha vida e que eu gostaria de passar. Se você contratar, você tem um eletricista que você pode contratar para sua casa e te dar um valor de R$2.000 e você vai ter eletricista que vai te contratar, que vai te pedir R$200. Agora, cuidado. Esse de R$200 pode botar fogo na tua casa e o prejuízo é maior. Então, serviço é muito complicado a pessoa barganhar. Porque a pessoa não tem um produto ali para te mostrar. O produto é o resultado. Sim, sim. Perfeito. E aí você arrisca muito quando você baixa esse custo.
Então tem pessoas que chegou para mim e disse, não dá para baixar isso? Eu disse, dá, mas o resultado não vai ser o mesmo. Então eu já sou muito transparente porque eu sei como mensurar ali o preço do serviço. E eu já tive muito prejuízo que eu não repito mais. Às vezes não vou pegar um loteamento, eu já fiz um loteamento, por exemplo, em Campo Maior, onde nós contratamos um topógrafo, ele tinha um preço mais barato, ele fez todo o loteamento, aprovamos, vendemos os lotes, e aí um dia estava chovendo, eu resolvi ir lá no loteamento no meio da chuva, não quero ir lá. E eu descobri que a topografia que ele tinha feito estava errada. Caramba. Agora imagina, eu vou ter que devolver dinheiro de todas as pessoas. Eu tive que refazer o projeto. Imagina o prejuízo que isso causa. De tempo, de Você credibilidade, quebra uma pessoa, série de tem gente que não coisas. consegue se levantar. É. Você está entendendo? Então foi algo que eu aprendi testando. E que eu não vou aprender isso na escola. Então, assim, você me perguntou, né? Tem vários. Mas eu quero entregar um antídoto. Não tenha medo de errar. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. Na vida do empreendedor, qual é a importância da fé, do propósito e da visão? Porque eu percebo que o senhor é um homem de Deus e que o senhor tem isso muito bem claro na sua vida. Então, qual é um conselho que o senhor pode deixar para esses empreendedores que têm vindo aí, principalmente os piauienses? Foi muito importante você colocar essas 3 palavras na mesma pergunta, porque está dentro de tudo que eu falei, né? Primeiro, quando criança, eu tinha uma visão. Mas não adianta você ter visão se você não entende o meio para chegar. Né? É como se a visão fosse o plano de navegação, a fé o combustível do navio e o propósito é a chegada. Tem gente até que consegue vencer, mas quando chega no final, sente um vazio enorme, porque não encontrou o propósito. O nosso propósito é transformar vidas e geografias. Qualquer lugar que eu chegue, quem tem que ganhar primeiro é Deus. Segundo, quem tem que ganhar é o coletivo. Depois, eu vou ganhar com aquilo. Mas onde é que Deus ganha? No loteamento, eu já separo o lote que vai ser uma igreja. E ali a gente já começa a construir. A gente está transformando a geografia e interessante, que abrir um parênteses, que numa cidade aqui próximo, não vou dizer o nome, nós conseguimos viabilizar 3.000 casas. O prefeito tirou as pessoas da favela, dos lugares vulneráveis e levou para dentro dessas casas. E ele chegou para mim e disse, Roger, por que as pessoas não querem ficar aqui? Não é melhor aqui? Elas estão voltando para os lugares que eram vulneráveis. E eu falei algo para o prefeito que responde a parte do propósito, né? Não adianta você fazer nada e não entregar o propósito. A obra é maravilhosa, aparentemente é muito melhor, mas não adianta você tirar o povo da favela e a favela não sair do povo. Moisés tirou o povo da escravidão, levou para o deserto, mas o povo ainda tinha uma mentalidade escrava. Sim. Por mais que ele ensinasse o propósito, a mentalidade ainda era escrava. E aonde é que isso pode alterar? Eu falei para ele, olha, prefeito, por que quando eu faço um loteamento eu coloco uma igreja no meio? Porque nem só do pão vive um homem, mas sim da palavra de Deus. E a igreja tem uma ferramenta poderosa, principalmente nos dias de hoje, que é a comunhão. Lá nos lugares vulneráveis, eles sabiam o nome das pessoas, sentavam na calçada, conversavam, é isso que eles estão atrás. Você entregou casas para eles, mas as pessoas não se conhecem. Hoje, num quarto, o marido e a mulher não se falam mais, cada um pega o celular. Vai para um restaurante, você vê numa mesa, cada um está com o celular. No passado, quando eu ia para o interior do meu avô, tinha uma televisão na praça e todo mundo ia para a praça. Verdade. Era legal, todo mundo se falava, conversava ali. A TV era o ponto de conexão, mas o legal era todo mundo ali se reunir na praça, sentar, né, conversar. E a igreja faz isso. Ela é o ponto de conexão com as pessoas, com Deus e as pessoas. Ela alimenta as pessoas com fé, com esperança, traz alegria, sara feridas
e traz a comunhão das pessoas. O pastor fala assim, fala com a pessoa do lado, dá um abraço, né? Conversa com a pessoa. Eu disse, é por isso que todo loteamento que a gente faz é sucesso. Os lotes valorizam, as pessoas prosperam naquele lugar. Por quê? Porque eu faço a mesma estratégia que Moisés fazia quando se locomovia. Colocava o tabernáculo no meio daquele lugar. Uau. Excelente. Eu acho que a gente não poderia iniciar melhor nosso quadro como nós iniciamos com o Dr. Roger. Fico muito feliz. Eu já previa que iria sair muitos insights, muitos ensinamentos, né, interessantes para quem está nos assistindo. E já que a gente está falando de ensinamento, Davi, aqui eu tenho acho que 1 milhão de perguntas. Se eu pudesse, eu passaria aqui 3 horas, né, conversando, porque para mim isso é um aprendizado. Estou anotando muitas das coisas do que o doutor está falando. Mas eu tive uma experiência muito positiva, né, com você e com sua esposa. Eu tive a oportunidade, Davi, de conhecer um pouco do grupo imobiliário. E uma coisa me chamou muita atenção, que foi o que eu consegui enxergar no rosto dos colaboradores. É um ambiente onde dá uma sensação de paz e tranquilidade muito grande e, ao mesmo tempo, de uma energia também muito alta. E eu queria que você explicasse para a gente como é que você conseguiu criar essa cultura, né, numa empresa que atua num ramo que, querendo ou não, é tradicional, mas com personalidades que eu percebo ali de pessoas muito engajadas com os seus projetos. Fala pra gente como é que é liderar pessoas e como que você conseguiu introduzir isso na mentalidade delas. Eita, Kenny, tu tá extraindo muita pérola e é com muita alegria que eu vou responder isso, porque os meus amigos já praticam isso, as pessoas que nos conhecem praticam isso nas suas empresas e é poderoso o que eu vou falar agora. É uma ferramenta, uma cultura muito forte na nossa empresa, que é o Café com Fé. Nós começamos na primeira hora da semana, ali, se a gente serve o café 7h30, 8 horas a gente começa e termina ali 10 horas. E o que tem nesse Café com Fé? A gente entrega para uma equipe, nossa empresa é assim, usa a estratégia bíblica, né? Uhum. Nós temos 12 gerentes, cada gerente tem seus 12. E eu falo para eles, vocês não precisam ser pastores, mas vocês têm que pastorear. O que é ser cristão? É imitar Cristo. Sim. Então você tem que discipular os 12. O que você vai fazer com os 12? Fazer o que Jesus fazia. Não é dar sermão, claro, isso faz parte da caminhada, mas principalmente andar junto. Se importar com eles. Perguntar como eles estão, o que eles estão comendo, se estão fazendo atividade física, se estão felizes na sua casa. Então, nós temos esses 12, que tem seus 12, e o Café com Fé, nós entregamos para cada equipe fazer, né, apresentar, cuidar daquela segunda-feira, que começa com adoração, começa com uma palavra, o testemunho, e eu entro no final para entregar a estratégia da semana. Pronto. O que acontece quando a gente coloca Deus em primeiro lugar? Tudo isso que você falou e que as pessoas sentem. As pessoas chegam naquela empresa, elas sentem a presença de Deus. A presença manifesta, Deus está em todo lugar. Sim. Mas em alguns lugares ele está de forma manifesta. Aonde ele é adorado, clamado, aonde ele é chamado. A presença dele é real, as pessoas sentem a presença ali. Os colaboradores, eles vêm das suas casas, de suas vidas, cada um com energia diferente. Sim. Né? Alguns tiveram problema, briga, confusão na sua casa, outros tiveram em lugares diferentes, são energias diferentes. E o Café com Fé, o que é um filtro, que alinha a energia de todos. Você está entendendo? Sim. De forma, estou falando agora de forma física, né? Para não falar só do espiritual, que é o principal, e que tem muita gente que não entende porque ainda não valorizou essa área. Não teve essa oportunidade ainda, né? Então, de forma física é isso, você alinha energias, né? E muita gente diz assim, cara, mas tu tá perdendo horas preciosas do trabalho, você tá perdendo, sabe, as primeiras horas da sua semana nisso. Eu falei, não tô perdendo, eu tô ganhando. Mais importante do que cortar madeira é você primeiro amolar o machado. Perfeito. Eu tô amolando o machado, eu tô alinhando a energia. Agora, de forma prática, eu falo para a pessoa que diz que eu perdi tempo. Passa aqui 10 da noite, passa aqui meia-noite. Tem gente que sai daqui 2 da manhã e feliz.
a gente trabalha de domingo a domingo. Não trabalha, né? Na verdade, a gente convive ali, é um lugar Sim. de convivência, de comunhão. E as pessoas são, sabe, felizes demais de estar ali. Por quê? Porque quem está ali primeiro é a presença de Deus. A energia, todo mundo está em comunhão. Então, nós temos 12 equipes disputando, mas são 12 equipes, um torcendo pelo outro, um, sabe, chorando quando o outro chora. E então é uma grande família onde eles se sentem melhor naquele lugar do que, às vezes, na casa dele. Que, na verdade, aonde a gente trabalha é o tempo onde a gente passa mais tempo. Então, se você começa essa semana, a resposta é o café com fé. Começa colocando Deus em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6,33, diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente começa ali e as coisas são acrescentadas. A gente pega um produto, uma empresa, um lançamento, as coisas parecem que florescem. As coisas começam a dar certo. Tá? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é melhor, não é porque a gente estuda, mas simplesmente porque a gente começou a semana da forma certa. Excelente, Uau, excelente. que história, viu, Kennedy? Tinha que começar com ele, viu? Tinha que começar. Doutor, nós estamos indo agora para o final do nosso episódio. Antes da gente finalizar, eu quero lhe agradecer demais, demais. Eu acho que esse foi um dos episódios que vai ficar marcado, né, nessa nova temporada de 2026. É um quadro novo, além do direito, que a intenção foi o que justamente aconteceu aqui, é trazer aprendizados práticos, mas também ensinamentos disruptivos, né? Quando você aborda para a gente a sua transformação, esse seu contato que você teve com Deus, isso deixa de ser apenas um ensinamento teórico e passa a ser algo transformador. Então, eu quero lhe parabenizar por toda a sua atitude, a sua forma de liderar. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica. Hoje a gente percebe que muitas pessoas estão também mudando de vida ou querendo mudar de vida através do empreendedorismo. Em qual sentido? Kennedy, eu quero atuar no setor imobiliário, quero ser um corretor, eu quero trabalhar vendendo imóveis. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, qual conselho você daria? Comece. Como eu disse, nós precisamos ousar. Vai dar certo? Pode ser que não der, mas tente novamente. Persista. Né, como foi falado aqui, procure visualizar. Tudo começa aqui, numa visão. Van Gogh falava assim, durmo e sonho com meus quadros. Então acordo e pinto os meus sonhos. Então sonhe, visualize, coloca no papel, se apaixone por aquilo, porque aquilo precisa ter uma energia, Sim. né, que tem que sair de dentro de você. Mas se você não tiver fé, você vai ficar no meio do caminho. Porque a energia acaba, o entusiasmo acaba, o otimismo acaba, sabe? Pode vir pancada, e se você não tiver fé para você suportar tudo isso, você vai ficar no meio do caminho. Como existe as pesquisas aí de empresas que fecham com 1 ano, com 2 anos, a quantidade de empresas são enormes que fecham no meio do caminho. Então, eu bato muito em cima disso, você tem que ter fé. E, por último, um propósito. Porque se você não tiver propósito, você vai se tornar um vencedor fracassado. Vazio, às vezes vaidoso, né? E quando você chegar no determinado nível, se você não tiver propósito, né? E humildade, saber que quanto mais você tem, mais você é servo, né? Você não vai ter as coisas vão lhe ter. Perfeito. Tá entendendo? E aí isso é muito ruim. Eu conheço muitos empresários que têm muito dinheiro, mas que eles não são dono daquilo. As coisas são dono dele. E é muito ruim você conquistar tudo e perder a paz. Atrair pessoas que não vão lutar com você, que não vão entender a causa, que vão tentar lhe roubar todo dia, que vão tentar lhe sugar. Então, muitas pessoas conquistam muita coisa e se tornam escravos daquilo. Então, o começo é esse, o final é esse. E só para corrigir um título que eu gosto sempre de que seja falado sobre mim. Não é CEO, não é doutor, não é administrador, não é empresário. É PhD.
pequeno homem de Deus. Excelente, gostei. Inclusive, eu acho que vou copiar. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes em finalizar mais um episódio. Lembrando que para você que está do outro lado da telinha que quer ficar por dentro de tudo que acontece no Recorte Jurídico, basta seguir as nossas redes sociais. Lá no Instagram e TikTok, Recorte Jurídico, e no nosso canal oficial do YouTube. Lembrando que agora também estamos com um portal, né? Praticamente aí já todos os episódios do Recorte Jurídico também serão transformados em matérias e compartilhadas no portal. E para quem quer acompanhar o nosso trabalho no portal, qual é o endereço que deve acessar? Acesse www.gruporecortejuridico.com.br. Por que Grupo Recorte Jurídico? Além do Recorte Jurídico, a gente agora também está com o Recorte Saúde, uma rede de relacionamento falando sobre saúde e uma comunidade no ensino, correto, Kennedy? Corretíssimo. Toda semana tem episódio novo e eu tô aqui aguardando por vocês. Tchau, tchau.